Opa, beleza? Vamos nessa, vamos lá, né? Vamos praticar, né? Resolver questões para a gente ganhar mais confiança aí para a nossa prova, perfeito? Beleza. Aí disse assim, ó, um retângulo de 16 centímetros de comprimento, então um retângulo, então vamos pensar aqui no retângulo. O que que é o retângulo? É uma figura que tem os lados paralelos com as mesmas medidas, não é isso? Aí fala assim, ó, 16 metros ou 16 centímetros de comprimento. Então, se aqui mede 16, aqui também mede 16, perfeito? Beleza. E fala que tem perímetro 46. O que é perímetro? Perímetro é uma volta completa. Se a gente somar todos os lados aqui, tem que dar quanto? 46. Então, veja que 16 com 16, 32. Então, que desses 46 aqui, a gente já tem 32, ó. Dois lados aqui totalizam 32. Então, quer dizer o seguinte, que a gente ainda precisa distribuir quanto aqui, ó? 14. Então, 14 aqui, ó, os outros dois lados. Não é isso? Ó, os outros dois lados. Certo, se os outros dois lados 14 e as medidas são iguais aí, ó, para cada lado, o que que a gente verifica aqui nesse caso aqui, que vai ter que ser o quê? 7 centímetros aqui e 7 centímetros aqui, ok? Perfeito, né? Agora a gente já sabe, por quê? Pergunta o seguinte, a largura. Ó, qual é a largura? Opa, a gente já achou aqui a largura, professor. A largura é 7, então não preciso nem calcular mais a área, né? Tá pedindo a área também, mas a largura a gente já achou. Então, ó, a área, pronto, ó, a gente já sabe que a resposta correta é a letra C. Certo. E a área, como que a gente calcula a área aqui, ó? É só multiplicar, né? 16 vezes 7. Então, 16 vezes 7 dá quanto? 112 centímetros quadrados. 112 centímetros quadrados. Então, já tinha encontrado, ó, que o mede, né? Essa largura mede 7 centímetros e agora a área que é 112, ou seja, confirmando aqui só para, né, bater o martelo aí na letra C. Perfeito? Professor, que figura maluca é essa aqui? Ó, às vezes, assim, a gente tem que pensar um pouquinho quando a gente pega a questão. Nesse caso aqui, está dizendo o seguinte, ó, os lados do retângulo da figura de área 48. Então, está dizendo que a área disso aqui é 48. Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, e aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3. Se eu multiplicar 4 vezes 3, ó, 4 vezes 3 é igual a 12, mas ele diz que a área aqui é quanto? 48. Então, se cada lado mede 2, se cada lado aqui, ó, se cada um negocinho desse aqui medir 2, veja, ó, 2 unidades de comprimento. 2 o quê? Pro 2 unidades, não especificou 2 unidades. Pode ser 2 metros, 2 centímetros, 2 milímetros, 2 decímetros, 2 quilômetros. 2 unidades aqui. O que que a gente tem aqui agora? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Isso, ó. A gente vai ter aqui 4. Então, veja que 4 aqui, ó. Vai ser quanto? 4 vezes 2 vai ser 8. 4 vezes 2 vai ser 8. E aqui também a gente tem o quê? 3 vezes, cada um medindo 2, vai ser 6. E 6 vezes 8, né? 8 vezes 6, para, né, perceber que dobrou ali, ó, que cada um mede 2. Então, 8 vezes 6 é quanto? 48, né? 8 vezes 6, 48. Sim, só que isso aqui é o que ele está dizendo lá, a área toda é 48. Então, pronto, isso a questão já deu, que não foi isso aqui, e a gente percebeu que é essa de baixo, essa relação de baixo aqui. Aí diz o seguinte, ó, a área do quadrilátero destacado, então a área dessa parte que está mais escura. Professor, como que eu vou fazer isso aí? Veja o seguinte, ó, né, que isso aqui a gente sabe o quê? Que cada um aqui vale 2, então ali em cima a gente pode muito bem achar isso aqui, ó. Veja, isso aqui vale quanto? Ah, professor, 1, 2, 3, 3, 2 dá 6. Dá 6. Então quer dizer o seguinte, ó, que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui, a gente pode descobrir essa área, ó. Qual é a área, né, desse triângulo? Ou seja, vamos chamar aqui de área 1. Vai ser o quê?
6 vezes 6, professor, dividido por 2, porque o triângulo divide por 2, que é metade de um retângulo, não é isso? Então, a área 1 aqui vai ser quanto? 36 dividido por 2, ou seja, essa área 1 aqui, ó, é 18. 18 o quê, professor? Unidades de área, né? Então, 18 unidades de área. Aqui é a unidade de comprimento, 2 unidades de comprimento. Então, aqui vai ser unidade de área, certo? A gente também pode fazer isso com esse triângulo aqui, ó. Veja que tem um outro triângulo aqui, certo? Com esse triângulo aqui, a gente pode descobrir aqui também, ó, a área 2. Então, a gente pode chamar isso aqui de área 2. É 8 vezes 2. Então, é 8 vezes 2 dividido por 2. Ah, professor, aqui a gente pode, ó, simplificar. Então, chega a relação seguinte, que a área 2 aqui, ó, é igual a 8 unidades de área, não é isso? A área 2 vai ser 8 unidades de área. Ok, então já tem, ó, 18 e 8. Quer dizer o seguinte, que se eu pegar, né? Se eu pegar aqui o triângulo, o quadrilátero todo, que tem área quanto? Tem 48, professor. A área toda é 48, certo? E aí eu subtrair, por exemplo, menos a área 1, sobra quanto? Ah, professor, sobra 30. E menos a área 2 vai sobrar quanto? Vai sobrar 22. Veja, ó, essa parte ali que está, né, escura, essa parte mais escura, destacada aí, né, o quadrilátero destacado, mede quanto? Mede 22. E isso aparece onde? Na alternativa C. Perfeito? Beleza? Ah, então quer dizer, professor, que nesse caso aqui não é interessante eu calcular? Não, por quê? Porque eu não sei, ele passa aqui pelos meios, tá vendo? Ó, eu teria que usar Pitágoras para poder achar a medida de cada quadrilha, depois não tem aqui uma relação, né? Porque ele corta aqui, ó, veja que ele não corta, ó o pedacinho que ele cortou, ó o tamanho desse outro. Eu não sei, não tem como eu fazer nessa relação de... O professor poderia fazer por esse aqui tudo, descobrir isso aqui de Pitágoras, descobrir isso aqui, mas veja que essa figura ela é irregular. Para eu calcular a área dessa figura irregular, eu não tenho uma fórmula específica. Então, isso dificultaria. Então, qual a melhor forma? A área do quadrilátero todo já foi dada, então está aqui ó, a área que é 48. A gente só descobriu a relação das medidas. Descobre a área, essa parte aqui, ó, esse triângulo superior, esse triângulo inferior, ou seja, e aí faz o quê? A subtração, ó, a área total menos os dois triângulos, o que sobrar é o que está pintado aqui. Né? Então, a sobra e a diferença é o que vai estar exatamente pintado. Perfeito? Beleza? Vamos lá. E aqui agora diz o seguinte, ó, considere o paralelepípedo cujo volume é 300 centímetros cúbicos, ou 30.000 centímetros cúbicos. Sabe-se que uma das arestas... Espera aí, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Sabe-se que uma das arestas dessa caixa é 10 centímetros. Tá aqui, já marcou. Né? Então, ó, 10 centímetros, uma das arestas. Aresta quer dizer esses lados, né? Essas linhas, cada linha dessa aí é uma aresta. Valor que coincide com a diferença entre as outras duas arestas. Ó, valor que coincide com a diferença das outras duas. Como assim, professor? Diferença, né, das outras duas? Isso, o que é a diferença? Por exemplo, x menos y é igual a 10 centímetros, ó. Então, a questão está dizendo isso aqui, ó, que a diferença entre esse x e esse y aqui vai ser quanto? 10 centímetros. E a pergunta é a soma de x mais y. Ó, professor, peraí. Se é a soma de x mais y, a diferença é 10, eu posso pensar assim, ó, que é 50 mais 60, 110, porque a diferença entre os dois, não é isso, ó? Exatamente. Eu posso pensar aqui, então, ó, 55 mais 65, não posso? Pode sim. Posso pensar aqui 60 mais 70, porque a diferença é 10. E posso pensar aqui 65 mais 75, certo? E aí? E aí que a gente sabe o seguinte, ó, que o que é volume? Ah, professor, volume é o produto das três dimensões.
x vezes y vezes 10. Aí está dizendo que esse volume é quanto? Então, quer dizer que x vezes y vezes 10 é 30.000, não é isso, professor? Exatamente, ó. Só que a gente pode simplificar um zero daqui com um zero de lá, porque vai passar dividindo. E daí? E daí que a gente sabe o seguinte, que o produto de x por y tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3.000, professor. O produto de x por y tem que ser igual a 3.000. Opa! Olha aqui, ó, olhando para a gente, 5 vezes 6 dá quanto? Ah, professor, 5 vezes 6 dá 3.000. Pronto, ó, 5 vezes 6 dá 3, né? Dá 30. Como tem dois zeros, 3.000. 50 vezes 60 é igual a quanto? A 3.000. Veja que isso aqui, ó, quebrado de 5 em 5, eu já sei que não pode. E 6 vezes 7, 42. Também não vai dar os 30.000. O único que fecha aí 30.000 é quanto? É qual? A letra A. Perfeito? Beleza? Professor, mas eu não podia resolver alguma coisa, né? Pegar um, substituir no outro? Pode, só que se você faz a substituição, né, com uma proporçãozinha, você vai encontrar o quê? Uma equação de segundo grau. E aí tem que dar um trabalhinho, né? Mas você vai encontrar lá, resolve com delta, né? O Bhaskara, né? Chamada a fórmula de Bhaskara, pega, aplica Bhaskara lá e você vai encontrar a mesma relação. Perfeito? Tranquilo, né? Show de bola. Então é isso aí, mas é muito importante o processo aí de resolução de questões. É isso aí. Bons estudos!